Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Dicas de Cozinha aqui do canal Blog da Spice. Hoje vamos falar de medidores. Bom, esta semana perguntei nas minhas redes sociais o que é que preferiam, se preferiam receitas em gramas, mililitros, outra unidade de medida ou então em cups. Porque, na minha opinião, os cups são muito mais práticos, não é? Do que estarmos a medir tudo na balança, etc. E para meu grande espanto, a grande maioria das pessoas disse que preferia em gramas e mililitros. Não porque fosse mais prático dessa forma, mas porque muitas vezes não sabiam, na grande maioria das vezes também não sabiam como é que se mede com estes cups, nem o que é um cup, nem... Bom, muita dificuldade e muitas dúvidas surgiram em relação aqui a estes medidores, por isso vou explicar-vos tudo já a seguir. Bom, então vamos lá, vamos começar por perceber o que é que são cups, ok? Vamos falar dessa unidade de medida, porque é que suscita mais dúvidas. Um cup é uma unidade equivalente a 200, a um copo, ou uma taça, ou o que tiverem aí em casa, mas que seja equivalente a 250 mililitros, ok? Se tiverem, e atenção, estas unidades de medida, os cups, podem ser medidas através destes medidores todos bonitinhos que se podem comprar, ou podem também, ou há também copos medidores como este, ou este, até os que vêm com a varinha mágica normalmente, olha, por exemplo este, não é? Costumam, aqui tem deste lado tem as medidas em cups, ok? E deste lado, e neste igual, as medidas em cups e depois aqui as medidas em mililitros, por exemplo, não é? Então nós temos várias formas de medir estes cups. Porquê é que estes cups são interessantes, digamos assim? Bom, são um bocadinho mais universais, porque, reparem, se vocês forem ler uma receita de alguém que vive nos Estados Unidos, não é? O sistema, a unidade de medida não é a mesma que a nossa, não há gramas, não há mililitros, ok? Normalmente é gallons e, bom, enfim, e pounds, não é? Pronto. E então para nós depois fica um bocadinho mais difícil e temos que andar aqui a fazer conversões. Quando os cups são universais nesse aspecto, ok? Então um cup de farinha aqui ou do outro lado do mundo é sempre um cup de farinha, entendem? Então, para além disso, eu considero que são muito mais práticos, ok? Do que estarmos a tirar a balança, a pesar tudo, etc. Pronto. Porém, e já vamos falar de como é que se mede corretamente aqui nos cups, mas porém, há receitas que receitas é que podemos medir em cups, que receitas é que devemos fazer em gramas, mililitros, etc. Então, há receitas que consideram, digamos assim, ou que consideram algum desvio em termos da quantidade de ingredientes, ok? Normalmente, quanto mais ingredientes tem uma receita, ok, mais nós podemos, mais pode haver ali algum desvio. Estou a falar aqui, não estou a falar de desvios grandes, mas 10 gramas para cima, 10 gramas para baixo, não vai fazer grande diferença. E 10 mililitros para cima e 10 para baixo também não vai fazer grande diferença. Porém, quando falamos em receitas que têm poucos ingredientes, quanto menos ingredientes tiver a receita, mais tem que ser bem medido. Ok? Temos que ser mais rigorosos nas nossas medições, porque tem menos ingredientes, então qualquer desvio já vai alterar ali a proporção, por exemplo, dos secos e dos líquidos e pode haver, e o resultado final então pode ficar diferente. Por exemplo, bolos que levam uma série de ingredientes. Normalmente, na grande maioria dos bolos, os meus pelo menos, tem uma série deles no meu site, vai quase tudo medido em cups, ok? Então, se vocês não têm estes medidores, nem nenhum destes, não tem problema. Arranjem uma tacinha aí em casa, ou uma caneca, ok? Pode ser uma caneca qualquer, de qualquer formato. Também me perguntaram, mas tem muitos formatos, as canecas hoje em dia. É verdade, não faz mal. Vocês arranjam uma caneca, imaginem, ok? E imaginem que a caneca até é maior, mas vocês com água
na primeira vez agarram na balança ou num coisa com mililitros, 250 mililitros, colocam na caneca ou na taça e marcam, ok? Marcam, é por aqui. Ok, a partir daí, essa é a vossa medida de um cup. Sim? Estão a perceber? Super fácil. Agora, como é que se mede bem? Está bem? Como é que se mede bem? Então, farinhas, tudo o que são secos, nós devemos encher até à borda, aliás, secos e líquidos também, ok? Encher até à borda. Como é que nos secos, por exemplo, nas farinhas, nós conseguimos isso? Nós pomos enchemos isto completamente até ficar assim, ok? Cheio de farinha, e a seguir eu vou lá com uma faca e faço assim e tenho o meu cup de farinha, ok? Porque tenho farinha mesmo até aqui à borda, não está um monte de farinha assim, porque aí também não vai estar medido corretamente, ok? É medir, ponham a farinha e depois passem assim o dedo ou passem com uma faca, ok? Nada de andar aqui a acomodar a farinha lá para dentro, porque isso aí já não é, a farinha tem que estar solta, ok? E pronto, simples como isto, sim? Mais líquidos. Igual, encher, 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 até ficar mesmo aqui pela bordinha. Já, isto nestes, ok? Nestes que têm a mesma unidade de medida. Já nestes, ok? Em que nós temos um recipiente alto, ok? E que as unidades estão colocadas aqui, ok? Neste caso aqui, o ideal é nós enchermos e depois levantarmos ao nível dos nossos olhos, ok? E vemos assim se está... Normalmente podemos até fazer assim, que é para nivelar a farinha, e depois colocar ao nível dos nossos olhos para ver a medida certa, ao nível dos nossos olhos para ver se efetivamente está na linha certa, ok? Vale com este, vale com este. Pronto. Próximos, também me falaram de dúvidas em relação a isso. As colheres medidoras, não é? Que temos aqui uma colher de sopa, uma colher de chá, temos colheres de café, etc, etc. Vale o mesmo, ok? É o mesmo método que eu vos mostrei para aqui, ok? Portanto, enchemos a colher, passamos o dedo para ficar rasa, ok? E isto sim é uma colher de sopa, está bem? Nas receitas. Quando não temos estas medidoras, usamos estas colheres com o mesmo método, por favor, porque eu já vi muita gente a medir colheres de sopa assim, não é? Cheias assim, tipo em monte. Pois assim não funciona, não é? Estão a pôr quantidade a mais. A ideia é ser rasa, está bem? Ela estar completamente, ou seja, estar cheia mesmo até aqui à bordinha, mas depois, aqui, em termos de altura, não estar assim, ok? Estar rasa. Ok? Pronto. E também temos também outros medidores, como há aqui medidores, vou buscar aqui estes que eu tenho para vos fazer, que estes, por exemplo, não são de cups, saí aqui um bocadinho de cena, que estes, por exemplo, são de cups, ok? Um quarto de cup, um quinto de cup, mas estes, por exemplo, não são de cups. Estes são umas colheres medidoras de mililitros, por exemplo, 15 mililitros, 5 mililitros, sempre o mesmo método, encher completamente até à bordinha, não tenham medo, ok? Que transborde, encham até à bordinha e esta sim é a vossa medida para utilizar nas vossas receitas. Bom, espero que tenha sido esclarecedor. Eu honestamente, para mim, é-me muito mais fácil utilizar cups naquelas receitas, como já vos disse, que podemos utilizar cups, ok? Porque de facto não tenho que estar a medir, ponho primeiro a farinha, ponho primeiro os secos todos aqui e a seguir, se vou sujar com líquidos, depois de medir a farinha, então ponho os líquidos, está bem? E acho que neste aspecto é muito mais prático. Tenho também, se vocês ainda assim preferirem medir na balança, ou seja, preferirem pesar, ou nos mililitros, com algum medidor que tenham, também não tem problema. No meu site eu vou deixar aqui em baixo o link em que eu tenho uma tabela, explico o que é que são os cups e tenho também uma tabela de conversão de uma série de ingredientes de cups para gramas ou para mililitros, ok? E deixo-vos também aqui
em baixo um link que é o de conversor. O conversor que eu também às vezes utilizo quando vejo alguma receita que eu queira está em gramas e eu quero pôr em cups ou vice-versa, ok? Também há aqui um que eu costumo utilizar e também vos vou deixar aqui em baixo. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor e já sabem, podem subscrever o canal para receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu coloco por aqui. Até à próxima!